A questão coloca um texto 1 e um texto 2. E veja, agora eu olho pra questão e já fico feliz de novo. Porque olha pra fonte do texto 1. Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Cara, é bizarro. O Enem parece que começou a cobrar Foucault cada vez mais nos últimos 3 anos. Michel Foucault já tinha caído no Enem, mas não caía tanto. Aí, de repente, em 2021, 22, 23, isso aqui começou a aparecer cada vez mais. Esse autor da filosofia começou a ter uma cobrança cada vez mais significativa. Vamos ver aqui o que o texto está colocando pra gente. É um texto de Michel Foucault, Vigiar e Punir, e aí é colocado nesse texto o seguinte: o dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido, ou antes, de suas 3 funções: trancar, privar de luz e esconder. Só se conserva a primeira e suprimem-se as outras 2, ou seja, só se conserva a primeira função, que é trancar, e suprime-se a função de privar da luz e a função de esconder. A visibilidade é uma armadilha. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação, que a perfeição do poder tenda a tornar útil a atualidade do seu exercício, que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce. Cara, o que o Foucault tá falando no texto 1? Ele tá falando sobre a grande invenção que é analisada na sua obra, que é o panóptico de Bentham. Só para ilustrar isso aqui, porque o panóptico de Bentham já apareceu no Enem algumas vezes. O panóptico de Bentham funcionava assim. Você tinha, né, uma torre. Vamos tentar desenhar aqui essa torre central, beleza? Uma torre central. Nessa torre central, o que acontecia? Tinha um guarda que ele ia lá e entrava nessa torre. Aí ele ficava aqui no topo da torre, numa região que tinha ali, ó, um vidro escuro. Aqui tinha tipo um vidrozinho escuro, em que o guarda que tava lá dentro da torre, ele conseguia ver todo mundo que tava por fora. Mas ninguém que tava por fora conseguia ver o guarda lá dentro. O guarda, ele ficava meio que escondido ali. E aí, em torno dessa torre, você colocava a estrutura de uma prisão. Então aqui, ó, você tinha a cela do prisioneiro de número 1. Aqui a cela do prisioneiro de número 2. A cela do prisioneiro de número 3, prisioneiro de número 4, prisioneiro de número 5, número 6, número 7, sei lá, número 8, beleza? Então você tinha uma torre central e as celas de prisioneiros dispersas numa estrutura circular em torno dessa torre central. Cada prisioneiro ficava, de fato, dentro da cela. Ele ficava ali, né, guardadinho na cela, a cela ficava fechada. O guarda ia lá, subia na torre e ficava lá no topo da torre observando todos os prisioneiros lá de cima. Em tese, o guarda conseguia observar qualquer prisioneiro que ele quisesse ali da parte de cima da torre. Só que os prisioneiros dessa torre não podiam ver o guarda. Como você tinha ali uma espécie de vidro fosco, os prisioneiros da parte de fora não conseguem ver o guarda. Eles não conseguem ver se o guarda tá olhando pra eles ou não. E isso aqui estrutura o panóptico de Bentham, que foi muito utilizado por Michel Foucault para explicar parte da sua filosofia e da sua teoria. Qual que é a ideia? O guarda, ele pode estar olhando pra um prisioneiro ou não. Só que o prisioneiro nunca vai saber. Então, o prisioneiro que tá lá dentro dessa nossa prisão, ele tem dificuldade de querer fugir. Ele tem medo de fugir, porque ele não sabe se o guarda tá olhando pra ele ou não. Vai que ele tenta começar a fugir e o guarda tá olhando exatamente pra ele. E aí o guarda vai lá, vê que ele tá fugindo e coloca uma punição severa pra ele. Então você cria aqui a lógica que Foucault fala, que é a lógica do vigiar e punir. Vigiar e punir. Essa lógica do vigiar e punir tem relação com a estrutura do panóptico de Bentham. Você cria uma sociedade, e cara, isso aqui é uma palavra central pra teoria de Foucault. Pra teoria de Foucault, isso aqui é uma palavra central. Você cria uma sociedade disciplinada. Isso aqui faz a disciplina de uma sociedade disciplinar. Vou colocar assim, ó, sociedade disciplinar. Uma outra palavra que é muito utilizada pela teoria de Foucault, que você pode encontrar numa questão, é a docilização dos corpos. Você consegue, por meio do ato de estar vigiando a pessoa, meio que docilizar esse corpo. Você meio que consegue criar uma condição de obediência desse corpo, porque ele está sujeito a essa vigilância contínua e ele acaba não se rebelando, ele acaba ficando sujeito a esse controle. Então isso aqui tem relação direta com a teoria de... O Enem já cobrou Foucault várias e várias vezes, você tem que ficar atento a esse detalhe aqui. Beleza. Aí o texto 2 coloca o quê? E se eu também ficasse te vigiando? A moça fala aqui pra câmera de segurança. A câmera de segurança responde, pode ficar. A câmera de segurança fica lá, a moça vai embora, a câmera de segurança vira e começa a fumar um charutão, a moça volta e fala, tava fumando? Tava nada. Aí joga a bituca de cigarro no chão, a bituca do charuto no chão. Beleza. Engraçado. O objetivo do modelo de vigilância, descrito nos textos 1 e 2, aponta para o quê? Agora vem a cobrança da questão. Então, o modelo do panóptico de Bentham, que eu te expliquei ali acima, na teoria de Foucault, e o modelo de vigilância 2, que é quando a câmera de segurança fica ali vigiando o indivíduo, né, no contexto contemporâneo, aponta para o quê? Letra A, intercâmbio de opinião diversa. Então, a estrutura do panóptico de Bentham promove um intercâmbio, uma troca de opinião diversa. Isso aqui não me parece uma opção muito legal, não. Porque o que seria um intercâmbio de opinião diversa? É um indivíduo tem uma opinião, o outro tem outro, e eles trocam essas opiniões entre si. Letra A não tá muito legal, não tá muito interessante. Letra B, desenvolvimento de sujeito crítico? Também não. De que maneira que a câmera de segurança filmando você vai fazer você ter essa compreensão, essa criação de um senso crítico? De que forma que isso vai levar ao desenvolvimento de um sujeito crítico?
Não. Se tiver uma câmera te olhando, pô, tu não vai de qualquer maneira se tornar um sujeito crítico só por conta dessa existência da câmera. Letra C. Sentimento de observação constante. Pô, isso aqui é legal. Quando tem uma câmera te olhando a todo instante, você fica com aquele sentimento de que tem alguém te observando. Às vezes nem tem alguém te observando. Você entra no local, tá lá. Sorria, você está sendo filmado. Pô, tu nem sabe se tem realmente alguém olhando pra imagem daquela câmera de segurança, mas tu tem a impressão de que alguém pode estar te olhando. Tanto que tu não faz nada que seja socialmente inaceitável. Tu não vai ali, né? Pô, enquanto a câmera tá te olhando, aí, ó, filho, mostrar o dedo pra câmera. E se tiver alguém olhando? Aí o cara desce lá e, pô, desce a porrada em ti. Pelo amor de Deus, tu não vai ser maluco de fazer uma parada dessa, é inconveniente. Você fica com aquele sentimento de que tem alguém te observando e que você tem que moderar ainda mais os seus impulsos. Você tem que ter um comportamento ainda mais adequado para aquela circunstância social. Pegou? Olha a letra D. Movimento de revolta individual. Não, nunca vi ninguém se revoltar porque você tem uma câmera vigiando a pessoa. Se você parar pra analisar, inclusive, a letra C, até pra fazer correspondência com o comando, ela fala da mesma lógica proposta pelo texto 2. Porque o texto 2 fala da câmera de segurança e o texto 1 fala do panóptico de venta. Só que nos dois casos você tem uma pessoa que tá tendo essa sensação de estar sendo observada a todo instante. E por isso ela acaba sendo uma pessoa disciplinada. Letra E, criação de liberdade efetiva. Pelo contrário, você tá restringindo a liberdade do indivíduo. O indivíduo fica ainda mais restrito da sua liberdade por estar, a todo instante, sendo vigiado. Então a melhor opção pra gente é letra C, ok? Legalzinha essa questão, né? Deu pra revisar aí a teoria de Michel Foucault. Revisei alguns conceitos importantes com vocês. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando pro Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.